Preste muita atenção no que você vai ouvir. Cuidado com a tua vida, pastor, que o senhor vai para a cadeira de roda. O senhor vai para a muleta. O senhor vai para a cova. Cuidado com a tua pregação, pastor. Se o senhor não quer ir para o céu, não estrova milhões de gente ir para o céu, não, pastor. Porque nem um ladrão, Jesus, não vai morar no céu. Amém? Liga para mim. Passa para mim as suas informações malignas. Amém. Pessoal, você não ouviu tudo, tá? Se você acha que isso aí é um absurdo, ainda tem mais coisas ainda para você ouvir. Coisas ainda mais absurdas, tá? Eu vou colocar aqui o restante do áudio. Recebi esse áudio agora, tá? Essa semana. E esse senhor, esse pastor, ele se identifica, né? Diz o nome dele, diz onde ele é, diz o nome da igreja, é uma Assembleia de Deus. E então ele impreca, né, essas palavras sobre a minha vida, tá? E eu vou mostrar o restante do áudio. Eu coloquei só esse trecho para começar, mas não é a primeira vez que um assembleiano lança maldição sobre a minha vida. Há mais de um ano atrás, um ano e meio mais ou menos, um assembleiano entrou aí no canal, comentou, falando em nome do Senhor, dizendo que assim diz o Senhor, que eu te colocarei numa cama, no leito, e tu morrerás, para saber que eu sou Deus. Então, não é a primeira vez que um assembleiano lança maldição sobre a minha vida, e também eu acredito que não será a última, tá? Então, eu vou colocar aqui o restante do áudio, você vai tirar suas próprias conclusões para saber se isso vem de Deus, ou da carne, ou do diabo, certo? Querendo nos intimidar. Antes eu quero deixar aqui um versículo bíblico, Tiago, capítulo 3, do verso 8, diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura jorra de alguma fonte, água doce ou amargosa? Sim. Pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte de água jorrar água doce e água salgada. Uma coisa, irmãos, é a gente ficar chateado com algo, tá? Ficar chateado com uma coisa, reclamar, enfim, até discutir. Mas jogar maldição, tá? Tiago já diz que esse tipo de atitude, de ação, não é de pessoas, né? De pessoas que não é pessoas que servem a Deus. Uma fonte, a gente prega, repreende, exorta e diz o destino para onde as pessoas vão, que não servem a Cristo de verdade. Mas jogar maldição sobre as pessoas realmente não é uma atitude que provém do Espírito de Deus, tá? Então deixa aí essa passagem bíblica e nós vamos aí ouvir esse áudio, tá? Peço a você que acompanhe comigo em nome do Senhor Jesus. Você pode tirar sua própria conclusão. Eu não sei porque pastores assembleianos têm tanto ódio dessa pregação, e você vai entender por que ele falou isso aqui, por qual pregação que ele falou tudo isso aí, tá? O que esse pastor falou. Esse é um pastor assembleiano que teve coragem de falar isso aí comigo, né? Mas quantos outros que eu mesmo conheço pessoalmente que não gostam de mim, certo? Não gostam de mim, e simplesmente por conta de uma única pregação, de um único tema, que eu acho que já dá para vocês suporem qual é, né? Mas vamos ouvir aqui, ok? Vamos ouvir aqui. Eu não vou colocar a foto dele, tá aqui a foto do pastor, tá? Eu só vou dizer que esse pastor está em Brasília, né? Em Brasília. É isso aqui. E vamos lá, vamos ouvir aqui esse áudio aqui. Preste atenção, por favor, preste atenção para você ver o nível, né, de pastorado que nós temos aí nas Assembleias de Deus e outras igrejas. Um ministro. Peraí. Pastor Janel, o senhor é um ministro satânico de Satanás, que o senhor está levando milhões e milhões de gente para o fogo do inferno. Por quê?
A palavra de Deus é pura, como a prata refinada no forno de barro e purificada 7 vezes. O dízimo, pastor, vem desde lá de Deus requerendo de Abel e Caim, né? Deus requeria deles. E ele vem para o livro da lei, Deuteronômio, ele vem para Provérbios, ele vem para Hebreus, ele vem para Lucas, ele vem para Malaquias, e o senhor não pode mijar nesse tanto de referência da palavra de Deus, porque o senhor está diminuindo, e o senhor o nome do senhor está saindo do livro da vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que tirar um tio dessa palavra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E aquele que acrescentar, Deus está acrescentando as pragas do Apocalipse que está vindo sobre ele. Então o senhor não pode fazer isso, pastor. O senhor tem que voltar atrás e gravar um vídeo e dizendo que o dízimo é necessário na casa de Deus. Porque a palavra do Senhor está exigindo. Deus, quando ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vai me roubar. E dizer, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. E com maldições sois amaldiçoados. Se o senhor não entrega o dízimo, o problema é do senhor, mas o senhor não pode estrovar os outros. Se o senhor não vai para o céu, o senhor não pode estrovar os outros que estão indo, que quer ir para o céu. O senhor, com a sua obra de redes sociais, são tudo diabólicos. O senhor é um mensageiro, filho do diabo. Viu que o senhor não pode fazer isso. Se o senhor quer condenar a Igreja Universal, quer condenar Valdemir Santiago Santana, o senhor vai diretamente no Valdemir Santiago Santana, porque ele tem resposta para o senhor. O senhor vai diretamente no Bispo Macedo, porque ele tem também resposta para o senhor. O senhor vai diretamente no R.R. Soares, porque ele tem resposta para o senhor. O senhor vai diretamente em todos eles que estão pregando a palavra de Deus, eles têm resposta dentro da palavra de Deus para o senhor, para combater com o senhor. O senhor não pode soltar isso em redes sociais, o senhor tem que tomar vergonha na sua cara e caçar a sua posição, capeta. O senhor não pode estragar a obra de Deus, porque é o próprio Deus que está cobrando, viu, pastor? O senhor quer falar comigo pessoalmente, o senhor fala comigo. O quê? Viu? Falar o quê? Eu sou aqui pastor de disputa mesmo. Eu disputo contra o inferno. Porque eu tenho a palavra de Deus. Eu fui pastor com 15 anos de idade. Hoje eu tenho 200 anos. Então, o senhor quer falar do Valdemir Santiago Santana, fala diretamente com ele. Não é o senhor soltar em redes sociais aí, acabando com a obra de Deus, não. Amém? Que aquele que come, pastor, o alheio na sua casa, ele é ladrão. Se o senhor está comendo o alheio, o senhor é ladrão. Comer alheio é o dízimo. E o senhor não vai morar no céu, o senhor vai morar no fogo do inferno, viu? Igual Safira e Nanias. O senhor já está com passaporte para congregar lá no inferno, com Judas Cariote, que é pastor de lá. Aonde está Jezabel, Acabe, Saul, Isaú, está tudo lá. Safira, Nanias, viu? Eles estão tudo lá. E aí o senhor já comprou o passaporte do senhor para ir congregar lá com eles. Então, vocês ouviram aí, né? As palavras desse pastor, tá? E deixa eu colocar aqui o último áudio, tá bom? É mais curtinho. Aí diz para mim ir lá, né? Ligar para ele, conversar com ele. E conversar o quê? Conversar o quê com ele, né? Um pastor que diz que começou a pastorear com 15 anos e já tem 200 anos de idade. Pelo que ele diz, né? Ou seja, de 15 anos para 200 anos dá 185 anos. Tá? E pastor que afirma que o Deus pediu o dízimo já há
Caim e Abel lá no Éden, enfim. Mas vamos ver o primeiro áudio que ele mandou, na verdade, foi esse aqui que eu deixei por último, tá? Vamos lá, olha, presta atenção. Oi, Jardel. Boa tarde. Eu não vou te chamar você de pastor não, porque você está desviado. Só de você estar pregando contra o dízimo da igreja, a gente não prega não, pastor. Eu ensino, eu não exploro, eu não vendo comida, eu não vendo vassoura. Vocês têm que falar diretamente com as igrejas que estão fazendo isso. Vocês ligam no pastor Valdemir Santiago Santana, ligam no Malafaia, ligam no Bispo Macedo, vai ligando no R.R. Soares, mas deixa de estar prejudicando as obras sinceras, honestas, Filadélfia do último dia. Nós aqui, pastor, nossa igreja é a Assembleia de Deus, a Pentecostal, Cristo está voltando, nós estamos pregando a vida de Cristo, a purificação do povo. Se o senhor não quer ir para o céu, pastor, não estrova milhões de gente, não. Porque Jesus falou, aquele que como alheio na sua casa, quem vos dará o que é vossa salvação, vida eterna? Não tem, pastor. Então, o povo, pastor, lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, ele está dizendo, trazeis todos os dias na casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim. Se eu vos não abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma os frutos da terra, nem a vossa vida no campo, e vós não será estéril, diz o Senhor. É Ele que está falando, pastor. É quem é dono do céu, quem é dono da terra, quem é dono do ouro, quem é dono da prata. Mas se não trazer o dízimo com maldições, sois amaldiçoado. É o próprio Deus falando, pastor, no verso 9. Com maldições, sois amaldiçoado. Então, o que é a maldição, pastor? Osteoporose, tuberculose, o câncer, o AVC, a cegueira, a paralisia, o andajá, a cadeira de rodas, a muleta, a bengala, viu, pastor? Cuidado com a tua vida, pastor, que o senhor vai para a cadeira de roda. O senhor vai para a muleta. O senhor vai para a cova. Cuidado com a tua pregação, pastor. Se o senhor não quer ir para o céu, não estrova milhões de gente ir para o céu, não, pastor, porque nem um ladrão, Jesus, não vai morar no céu. Amém? Liga para mim, passa para mim as suas informações malignas. Pessoal, é isso aí, tá? Que vocês acabaram de ouvir, ok? E eu pergunto agora aqui, né? Eu não vou, né, de maneira alguma, mostrar a foto dele. Tem a foto dele aqui, não vou mostrar. Ele se identificou aí, né? O nome da Assembleia de Deus que ele faz parte, que ele dirige. Mas assim, queridos, o que eu vejo posso perceber nesse pastor é o zelo pela palavra de Deus, um zelo forte, um zelo extremo, porém sem conhecimento. Que o que ele está fazendo aqui é uma expressão de um zelo que ele tem por falta de conhecimento. E na verdade ele não sabe, né, o que ele está falando. Se ele soubesse que ele estava falando contra a verdade, que essas palavras dele são contra a verdade, ele jamais falaria isso. Mas a verdade é que ele não sabe. Então, o que a gente pode perceber, irmãos, tá? É o nível, o grau de entendimento bíblico, doutrinário, de muitos pastores, no caso aqui assembleiano, né, como é o caso do irmão aqui, e de tantas outras igrejas. Pastores que às vezes até fizeram uma faculdade, cursos teológicos, leram vários livros, fizeram algum tipo de preparação, mas que infelizmente são simplesmente, né, elementos, instrumentos de uma denominação, e não de Deus, não de Cristo. E isso, irmão, deixa a gente triste. Não triste pelo que ele falou, não triste pelo que ele falou contra mim, porque na verdade as palavras dele não têm poder algum, não tem poder algum.
qualquer um de nós, eu já falei aqui, qualquer um de nós estamos sujeitos a acontecer qualquer coisa. Estou sujeito eu viajo muito, estou sujeito a sofrer um acidente, ficar de cadeira de roda, tá? Enfim, estou sujeito a qualquer coisa como qualquer outra pessoa pode estar. Agora, eu até, ironicamente, né, ou sarcasticamente, perguntaria aí a alguns irmãos assembleianos, porque há um ano e pouco atrás eu até fiz questão de deixar fixado no primeiro comentário lá do vídeo, quando eu estava desmascarando uma heresia da Assembleia de Deus, onde entrou um assembleiano e disse que eu estava sendo pago para falar mal da Assembleia de Deus. E ele falou em nome do Senhor, dizendo que assim diz o Senhor: eu te colocarei numa cama, no leito, e tu morrerás. Ou seja, estava bem no auge da Covid, muita gente morrendo, inclusive evangélicos, pastores e tudo mais. E ele lançou essa palavra sobre mim, dizendo que era Deus que estava falando. E eu falei, então se é Deus que está falando, eu vou colocar aqui, fixei. Na época eu fixei lá, está lá, ainda lá, o comentário dele, o primeiro. Quando você abrir o vídeo lá, que eu estou falando lá da Assembleia de Deus, o primeiro comentário que está lá é o dele. Eu falei, então deixa aí, vamos ver se vai se cumprir. Quase 2 anos depois, estou eu aqui vivo. E ele diz na profecia, né, em poucos dias eu te colocarei numa cama, no leito, e tu não se levantará, tu morrerás. Poucos dias, quase 2 anos. Aí depois, agora, e teve tantas outras imprecações sobre a minha vida. E aí vem esse agora, o Senhor, conforme ele diz, tem 200 anos de idade, é o homem mais velho, né, do mundo, provavelmente, 200 anos de idade. Só de pastorado, ele disse que começou com 15 anos, tem 200 anos, só de pastorado ele tem 185 anos de pastoreio. Esse senhor que você ouviu falar no vídeo aí. E agora me vem dizendo aí que eu sou ministro do diabo, servo de Satanás, que eu vou ficar de cadeira de roda, que eu vou para a cova. Para a cova todo mundo vai, meu filho. Para a cova, com certeza eu vou para a cova. Isso aí eu não tenho nem dúvida disso. Agora, quando que eu não sei, né? Quer dizer, se Jesus vier arrebatar a igreja antes de eu ir para a cova, eu subo com ele. Mas se Jesus não vier, a coisa mais certa que eu tenho é que eu vou para a cova. Isso aí não tem nem dúvida disso. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Todos nós aqui vamos para a cova. Uma hora dessa, vamos para a cova. Agora, eu até perguntaria aqui, sarcasticamente, né, os profetas aí da Assembleia de Deus, como esse pastor aí, o outro irmão lá, deve ser pastor também, perguntaria o seguinte: afinal de contas, se decidam o que é que vocês querem. Tá? Decidam aí entre vocês o que é que vocês querem. Vocês querem que eu vá para a cova? Vocês querem que eu vá para um leito e lá do leito eu desça para a cova, ou quer que eu fique de cadeira de roda? Então decidam aí. Decidam o que é que vocês querem. Tá? Porque daqui a pouco aparece um aí jogando maldição que eu não vou nascer mais cabelo. E como você pode ver aqui, né? Já não tem mais. Enfim, profetas, pseudos profetas, decidam qual é a maldição que vocês querem para mim, porque não dá. Ou eu fico na cadeira de roda, ou eu fico no leito prostrado, ou eu vou para a cova. Você tem que decidir, não dá para me ficar nos três. Não dá para me ficar nos três, tá bom? Agora, que isso aí que eles falaram, qualquer uma pessoa está sujeita, tá. Eu estava sujeito naquela época que o irmão me amaldiçoou, estava sujeito a pegar Covid, ir para um leito e morrer, ou qualquer outra doença. Como hoje eu estou sujeito a sofrer um acidente ou qualquer coisa e também ir para uma cadeira de rodas. Tá? E eu estou sujeito, eles estão sujeitos, qualquer pessoa está sujeita. Então, pessoal, sabe, é isso aí, irmãos, é esse tipo de evangelho. Eu fico até imaginando o que é pregado numa igreja dessa. O que é pregado numa igreja como essa, onde o pastor, segundo ele, já tem 185 anos de pastorado, ao todo tem 200 anos, mandando eu gravar um vídeo e me retratar, dizer que os irmãos têm que dar o dízimo, como você ouviu aí, ele mandou me retratar. Você que está entrando agora, depois você volta para o começo para você ver o vídeo, o áudio, né? O áudio que eu coloquei.
Então, ele mandou me retratar. Não é a primeira vez que um pastor assembleiano manda eu mentir para o povo. Tá? Se você não sabe, eu fui no shopping pagar lá um negócio lá do meu pai. No shopping, tinha um banco mais próximo, era no shopping. Fui lá no shopping, esperei o shopping abrir. Quando eu estava lá, aliás, não, nesse dia eu esperei o shopping abrir, não me lembro. Eu sei que eu entrei lá, fui lá no shopping. E aí quando eu estava lá, um moço, eu fui com aquela camisa, deixa eu pegar aqui a camisa, espera aí, só um instante. Vamos lá. Eu fui com essa camisa aqui, ó. Olha só, presta atenção. Dízimo não é obrigatório. O devorador não é demônio, não tenha medo. Eu fui com essa camisa lá no shopping, pagar lá essa conta lá para o meu pai. Eu estava lá, frente a uma loja. De repente um moço me aborda, né, por trás, me aborda, toca no meu ombro, me chama a atenção. E ao me voltar, a primeira coisa que ele diz, olha, essa frase aí, isso aí que está escrito na sua camisa está errado. E eu sou teólogo. Ele falou desse jeito. Isso que está escrito na sua camisa está errado, e eu sou teólogo e eu estou dizendo que está errado. Eu falei, opa, meu querido, que bom, né? Eu também sou teólogo, também tenho um curso de teologia, né? Faculdade de teologia. Que bom, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso aí. Eu não saio por aí dizendo para ninguém, eu sou teólogo, né? Foi necessário falar. E aí quando eu comecei a mostrar para ele, né, que o dízimo está lá em Deuteronômio 14, 22, não em Malaquias 3 e 10, que o dízimo foi praticado antes, daí começou a falar, não, isso foi praticado antes da lei, por Abraão, tá? E Jacó. E eu falei para ele que o dízimo de Abraão não foi de tudo que ele tinha, foi dos despojos da guerra. Em Hebreus 7 está muito claro isso. E deu uma única vez. E ele falou também do dízimo de Jacó. Eu falei que o dízimo de Jacó foi um voto, não era uma coisa recorrente. E ele, como teólogo, deveria saber que na época era costume também de povos pagãos darem os dízimos aos seus deuses, né? Oferecer o dízimo aos seus deuses. E então ele veio falar esse argumento que o dízimo foi dado antes da lei. E eu falei, o sábado também foi dado antes da lei. A circuncisão também foi dada antes da lei, depois se tornaram preceitos da lei. Para quem? Para uma nação. De acordo com Levítico 27:30 diz que aqueles preceitos ali da lei, sábado, dízimo e tudo mais, circuncisão era um mandamento do Senhor para a nação de Israel. E quando nós, como teólogos, né, conversando com ele, analisamos teologicamente, de forma sintética, né, ele que é teólogo sabe o que significa isso, sintética, o livro de Malaquias, nós sabemos claramente, de acordo com o capítulo 1, verso 1, que aquilo que Malaquias está falando é uma sentença do Senhor para a nação de Israel. E exegeticamente falando, tá? Em Malaquias capítulo 3, do verso 8, 9 e 10, é claro em dizer, exegeticamente falando, que o Senhor diz, a nação inteira está me roubando. E que nação? Malaquias 1:1, a nação de Israel. E então, ao mostrar para ele, teologicamente e exegeticamente, que ele estava equivocado, ele, de fato, voltou atrás. Reconheceu que o dízimo não era aplicável para a igreja hoje. E sabe o que foi que ele falou para mim? Esse pastor falou para mim o seguinte, ele disse, olha, não, eu sei que não é obrigatório, mas nós não podemos falar isso para a igreja, porque a igreja já está uma bagunça, já está muito bagunçada, o povo já não quer ajudar, e se o povo souber isso, vai virar bagunça. Que pena, irmão, que pena que eu fui frouxo na época, né, naquele momento, quero não ter olhado nos olhos dele e ter dito, então o senhor é um teólogo mentiroso? Tá, sabe, eu estava mantendo a ética, eu não ter dito isso, eu me arrependo até hoje. E ter dentro dos olhos dele ter dito, meu irmão, o senhor é um teólogo mentiroso, então o senhor está mandando eu mentir para os irmãos? Porque ele mandou eu mentir para a igreja. Ele disse, olha, isso eu sei que não é obrigatório, mas não podemos falar isso para a igreja, porque senão vira bagunça. Irmãos, e eu, no meio de teólogos, estudantes de teologia, estudiosos de teologia e mestres de teologia, ouvi por várias vezes dizer
Não, isso é verdade, mas nós não podemos falar isso para a igreja. Não é isso aqui realmente, mas não podemos falar isso na igreja. A igreja não pode, a igreja não tem condição, capacidade de ouvir isso. Eu vi teólogos, estudiosos falando isso, irmãos. Eu vi. Eu falei, poxa, que a igreja não pode ouvir verdades? Por que a igreja não pode ouvir verdades? Tá? Por que a igreja não pode ouvir essas verdades? Não estão preparadas para quê? Irmão, a verdade faz duas coisas importantes, fundamentais. A verdade é o culto de libertação que nós ministramos todos os domingos, 9 da manhã e 6 da noite. Conhecereis a verdade vos libertará. É o nosso culto de libertação. A verdade liberta, a verdade transforma. Tá? A verdade liberta o homem do engano, das prisões, das correntes e transforma. A verdade tira o fardo religioso pesado que tem sido imposto sobre as pessoas. Você acha por que a Igreja Católica Apostólica Romana, no período da Idade Média, começou em 470 e pouco, né? Foi até o ano de 1600 e alguma coisa. Por que a Igreja Católica, 1500 e alguma coisa, por que a Igreja Católica Apostólica Romana começou a impedir as pessoas de lerem a Bíblia, começou a colocar regras? Não, só quem pode ler a Bíblia são os clérigos, porque a Bíblia é muito difícil de se interpretar. Aí depois traduziram a Bíblia só para o latim, né? A Vulgata Latina lá, só para o latim. Aí tinha lá a Vulgata Latina, a Bíblia escrita no latim ali. A Bíblia não pode estar na linguagem popular, porque a linguagem popular é vulgar. Ela tem que ser escrita numa língua sacra, numa língua santa, tá? E só os clérigos, os padres, quem podem interpretar a Bíblia, quem podem compreender a Bíblia. Então por que eles fizeram isso? E começaram a ministrar as missas em latim. As pessoas iam para uma missa, não entendiam absolutamente nada do que era dito, a não ser o amém, né? O amém, amém. Não entendiam nada do que era dito e era proibido. Começaram a criar leis dentro da igreja. Porque você sabe que a igreja medieval, ela tinha um poder político muito grande. Os reis, tá, comiam na mão, como diz assim popularmente, na mão da Igreja Católica Apostólica Romana. Os reis morriam de medo, os reis imperadores morriam de medo de ser excomungados. Então eles faziam tudo que a igreja ordenava, né? Então as decisões políticas mais importantes nos países, elas eram tomadas mediante consulta ao bispo de Roma, né, aos bispos, aos líderes da igreja. E então foi sendo criado leis com o apoio dos governadores, dos imperadores, dos reis, de que era proibido ter Bíblia na linguagem comum, e a Bíblia na linguagem comum desapareceu. Ninguém mais tinha Bíblia em casa. Até que surgiu ali um homem chamado William Tyndale e outro chamado Martinho Lutero, né, que compilaram, que fizeram cópias da Bíblia, traduzindo para o idioma, o Tyndale para o inglês, o Lutero para o alemão, a língua popular que o povo pudesse ler e entender. E além disso escreveram livros também explicando. E foram presos, o Tyndale foi preso. Tá? A igreja junto com o Estado mandaram procurar Tyndale, agora tido como um fora da lei, porque até o nome dele é o contrabandista de Deus, ficou na história como isso. O Tyndale, ele subornou, né, um dono de uma gráfica para poder imprimir as Bíblias, né? Fez algo contra a lei, mas para imprimir as Bíblias na linguagem do povo, e contrabandeava, colocava as Bíblias impressas na língua popular dentro de saco de grãos que iam para outros estados, outros países até, tá? E aí conseguiram prender o Tyndale, e como ele não negou, não desfez os seus escritos, né? Ele fez o quê? Ele simplesmente foi queimado numa fogueira. William Tyndale foi queimado. E o Lutero não foi enforcado e queimado, não foi queimado também, porque o príncipe, que eu não me recordo o nome dele agora, sequestrou o Lutero e manteve o Lutero lá guardado, para poder Lutero conseguir traduzir a Bíblia para o alemão.
Uma obra que levou vários meses, anos. Então, mas por que a Igreja Católica não queria e nesse período que o povo não lia a Bíblia, não tinha a Bíblia em casa, as missas eram em latim, ninguém entendia nada. Aí nesse período, onde fizeram as inquisições, onde fizeram as cruzadas, nesse período, onde fizeram, principalmente, que é isso que eu quero falar, a Inquisição e cruzada, eu falei aqui no reflexo, mas nesse período exatamente que eles começaram a arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. E como é que eles fizeram essa construção? Vendendo indulgências. O próprio Papa, que o Lutero pensou que o Papa não estava no meio disso, mas o próprio Papa, já que o povo não entendia nada, para ensinar um purgatório, né? E começaram a vender indulgência. Um documento assinado pelo Papa, dizendo que quem adquirisse aquela indulgência tiraria o seu parente do purgatório. O purgatório é um lugar onde a pessoa está sofrendo e vai sofrer durante milhares de anos para purgar os seus pecados. Isso é uma crença católica. E aí eles passaram a vender as indulgências e as pessoas começaram a comprar indulgência por um parente que estava morto, por um parente que tinha morrido. Quem tinha mais condição comprava por um parente. Cada indulgência era por uma pessoa. Né? E também a própria pessoa viva já comprava a própria indulgência dela. Ou seja, que ela podia viver como ela quisesse, mas com aquele papel de indulgência, ela estava salva. Estava assinado pelo Papa. Ela estava salva. E aí eles dizem, até ensinava as pessoas que as pessoas tinham que subir. Comprava ali de um tesoureiro muito famoso chamado Jean Texel, ou João Texel. Comprava a indulgência dele e subiam a escadaria da catedral de joelhos, colocava a moeda lá em cima. Lá em cima, você sobe de joelho, coloca a moeda lá em cima, tá? E quando a moeda cair no cofre lá, a alma vai sair do purgatório imediatamente. Você recebe lá a indulgência. Então, eles fizeram isso. E o Papa, conta com isso. E o povo não. O povo fazia aquilo, meu irmão, na maior ignorância do mundo, porque não conhecia a Escritura. Até que o Lutero ainda, como padre, se opôs a isso. Não aceitou, não concordou com isso. E Lutero desafiou o padre, ainda zeloso pelas tradições católicas, chamou os teólogos católicos para um debate em relação a isso. Porque o Lutero achava que estava defendendo Roma, achava que estava defendendo a igreja, que o Papa não sabia daquilo. Até que o próprio Papa chamou ele, e o cardeal recebeu ele lá em Roma e mandou o Lutero se calar, que aquilo era obra da igreja sim, que o Lutero não tinha que fazer nada contra aquilo. Até que o Lutero ficou pasmado quando soube que o Papa estava concordando com aquilo. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão? Que a ignorância, a falta do conhecimento bíblico, doutrinário, escriturístico, levam as pessoas a esse estágio. Isso que você ouviu aí nesse áudio que eu coloquei, deste pobre senhor, quando eu digo pobre, não falo na questão financeira, tá? Eu falo pobre na questão da falta de conhecimento, apesar de já ter 200 anos, como ele mesmo disse, 200 anos de idade, 185 anos de pastorado, tá? Então, aí você vê, poxa, o cara passou 185 anos de pastoreio pregando coisas que ele aprendeu na denominação dele, mas que não aprendeu da Bíblia, que não aprendeu de uma doutrina sistematizada, que não aprendeu da verdadeira ortodoxia bíblica. Aí quando os surgiram no cenário, lá principalmente ali o Lutero, poxa vida, esqueci o nome agora, na época do Lutero, né? O Lutero e os outros reformadores lá, quando surgiram eles, dizendo que todos tinham direito de ler a Escritura, de interpretar a Escritura, desde que respeitassem as normas estabelecidas pela ortodoxia. Ou seja, que interpretassem a Bíblia, todo mundo tem direito, desde que interprete ela corretamente. Que não podia era que cada um interpretasse da forma como quisesse. E foi uma luta muito grande, meu irmão. Foi uma luta muito grande que Lutero e os reformadores enfrentaram.
E o povo ignorante, tinha gente, irmão, milhares de pessoas que continuaram ao lado da Igreja Católica, a maioria. Poxa, a Igreja Católica cheia de doutores e mestres, homens formados, instruídos, um poder extraordinário. Mas multidões também abraçaram a obra de Lutero, a causa dos reformadores. E aí eu fico olhando, meu irmão, no caso desse áudio aqui, de um pastor assembleiano, de uma igreja assembleiana, de uma Assembleia de Deus, tantas outras igrejas. Não só nessa questão do dízimo. Essa questão do dízimo eu diria até que ela é até irrelevante. A gente bate porque as pessoas, ao tomar esse conhecimento, elas serão libertas dessa opressão. Vão entender que vão contribuir com a obra de Deus, não a igreja dos homens, mas a obra de Deus, nas igrejas bíblicas verdadeiras, com amor, com alegria, e quando elas puderem e com quanto elas quiserem. Que elas não estão debaixo de maldição, que elas não têm que ficar com medo, que não existe essa coisa de devorador, de gafanhoto, de lagarto, se estão insetos, animais. E elas vão contribuir quando elas quiserem contribuir, quando elas entenderem que vale a pena contribuir em determinada obra. Aquela obra ali é séria, é bíblica, eu vou ajudar lá, eu vou contribuir. E vão ajudar os irmãos necessitados da igreja, enfim. Mas não vão ficar presos a esse tipo de argumento, esse medo. Então, a verdade, essa verdade sobre o dízimo, ela é importante por isso. E traz um leque para abrir o entendimento em tantas outras áreas bíblicas. Tá? Mas o que deixa preocupado, irmãos, é o nível de conhecimento não teológico, mas bíblico, doutrinário, que os pastores nós temos hoje nos púlpitos das igrejas. Então, esse nível de conhecimento aí. E você vê a preocupação desse pastor com o nosso trabalho aqui pelas redes sociais, dizendo que é um trabalho diabólico, demoníaco. Dizendo que o nosso trabalho pelas redes sociais é diabólico, demoníaco, nós estamos disseminando engano, mentira, heresia, falsa doutrina e sei lá o que mais. Nós estamos fazendo, como ele disse aqui, fazendo uma obra de Satanás. Tá? Então, isso é simplesmente lamentável. A falta de conhecimento. A Bíblia diz que Deus deixou uns para profetas, outros para pastores e mestres, para o crescimento da igreja. Mas se os pastores e mestres da igreja estão com esse nível de conhecimento, então a situação da igreja está bem complicada. Deus deixou uns para apóstolos, para profetas, pastores e mestres, para o crescimento, a edificação da igreja, a unidade da fé. Você vai e olha o nível de conhecimento daqueles que Deus teria deixado para instruir a igreja. Está dessa forma? Então, isso preocupa muito. Isso preocupa bastante. Então, e por isso que Tiago, né? O Pedro falou que nós temos que conhecer a falta de conhecimento. Aliás, Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento. E ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, vamos conhecer a Deus e continuar buscando conhecer. Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que se dá a conhecer. Então, conheçamos e avancemos nisso. Não vamos ficar estagnados no tempo. Eu conheci pastores da Assembleia, não fui pregar na igreja deles, e o pastor dizia, não, eu ensino isso aqui porque eu aprendi dos meus pastores. Tudo enquanto que ele ensinava, ele dizia que tinha aprendido de alguém. Ou seja, ele não tinha... parecia o povo doutrinado no tempo da igreja católica medieval, que ele parece que não tinha autonomia de ir para a Bíblia e aprender a Escritura. Então, meu irmão, esse é um grande problema. Por isso que a igreja está da forma como nós a encontramos hoje. Por isso que a igreja está assim. Então, isso é simplesmente lamentável. Lamentável. Eu só tenho a lamentar as pessoas que fazem parte da igreja desse pastor e de tantas outras pessoas que fazem parte de uma congregação, cujo pastor tem esse nível de conhecimento.
Infelizmente, lamento. Às vezes a obra às vezes, irmão, está sendo feita ali com seriedade. Está sendo feita com seriedade, está sendo feita com sinceridade, mas sendo feita da forma errada. Você acha que, por exemplo, a fé de um muçulmano extremista que amarra uma bomba na cintura e explode para matar outras pessoas, você acha que aquilo não é uma fé sincera? É claro que é. É claro que é uma fé sincera. Se não fosse sincera, ele jamais ia fazer aquilo. Mas uma fé sincera, porém completamente equivocada. Um zelo extremo, porém equivocado, deturpado. É isso que nós estamos vendo aí acontecer, irmãos. Dentro das igrejas evangélicas. Na maioria dos casos a gente vê malícia, malandragem, tá? Mau caratismo. A maioria, mas por outro lado, a gente vê pessoas como o áudio desse pastor aqui, porque eu não vi mau caratismo nesse pastor. Não vi isso. O que eu vi nesse pastor foi um zelo extremo, porém sem entendimento. Foi isso que eu vi, porque tem aqueles que são mau caráter realmente, que a gente vê que está enganando o povo mesmo, mentindo para o povo, tomando o que o povo tem, de forma mau caratismo mesmo. Agora, no caso desse pastor aqui e tantos outros, você não vê mau caráter. Assista o áudio, ouça o áudio para você ver. Você não vê que ele você não percebe ele como mau caráter. Você percebe ele como uma pessoa extremamente zelosa, porém sem conhecimento. É como Paulo disse. Paulo diz que os seus compatriotas, né, os seus compatriotas, que eram os judeus, tinham um zelo muito grande, mas sem entendimento, sem conhecimento. Então, no meio da igreja, tem aqueles que têm, no meio do que se diz igreja, né, vamos colocar bem colocado aqui, do meio do que se diz igreja de Cristo, porque não é pelo se dizer igreja de Cristo que é a igreja de Cristo, mas no meio do que se diz igreja de Cristo, nós temos os mau caráteres, temos os enganadores, os usurpadores, os mentirosos, mau caráter, que fazem de má fé mesmo. E temos aqueles que amam a obra de Deus, que são sinceros no que fazem, que são honestos, e são extremamente zelosos, mas de uma forma completamente errada, totalmente equivocada. E que estão, infelizmente, blindados, né, cauterizados para entender as verdades bíblicas. Estão totalmente fechados com a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? Cauterizada, irmão, fala de algo que está insensível, algo que não sente, que não percebe. Então estão com a mente cauterizada, porque estão firmados nos dogmas evangélicos que aprenderam dos seus pais, como eles chamam assim, dos dogmas evangélicos que aprenderam dos seus pais, assim como os católicos estão firmados nos dogmas que aprenderam dos seus pais católicos antigos. Então essa é a questão. Então, por isso a verdade ela precisa ser pregada, seja pessoalmente, seja de para uma pessoa, seja no meio da rua, seja através de gritando, sistema de som, seja através de panfletos, de folhetos, seja através de rádio, TV, seja através de mídias sociais, redes sociais, seja qual for o instrumento. A verdade precisa continuar sendo pregada e seja qual for a verdade, porque somente ela vai ter o poder de libertar as pessoas. A verdade, ela quem liberta a verdade. Um culto onde se prega a verdade bíblica é o verdadeiro culto de libertação. É o verdadeiro culto de libertação. E nós precisamos desse culto de libertação. Então, você que entrou agora, eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. Preste atenção, tá? Não vou falar, não vou mostrar a foto dele, do pastor. Tá aqui a foto dele, tá bem aqui, tô com ela aqui. Mas eu vou mostrar o áudio para vocês. Tá? Vamos lá, vamos ouvir o áudio lá de novo. Tá? Então a igreja aí, a Assembleia de Deus aí em Brasília, daqui a pouco ele vai falar o nome da Assembleia de Deus e onde é que ela fica. Preste atenção nisso aí, pessoal, olha só. Pastor Jânio, o senhor é um ministro
satânico de Satanás, que o senhor está levando milhões e milhões de gente para o fogo do inferno. Por quê? A palavra de Deus é pura, como a prata é refinada no forno de barro e purificada 7 vezes. O dízimo, pastor, vem desde lá de Deus requerendo de Abel e Caim, né? Deus requeria deles. E ele vem para o livro da lei, Deuteronômio, ele vem para Provérbios, ele vem para Hebreus, ele vem para Lucas, ele vem para Malaquias, e o senhor não pode mijar nesse tanto de referência da palavra de Deus, porque o senhor está diminuindo, e o senhor o nome do senhor está saindo do livro da vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tirar um tio dessa palavra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E aquele que acrescentar, Deus está acrescentando as pragas do Apocalipse que está vindo sobre ele. Então o senhor não pode fazer isso, pastor. O senhor tem que voltar atrás e gravar um vídeo e dizendo que o dízimo é necessário na casa de Deus. Porque a palavra do Senhor está exigindo. Deus, quando ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vai me roubar. Ele diz, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. E com maldições sois amaldiçoados. Se o senhor não entrega o dízimo, o problema é do senhor, mas o senhor não pode estrovar os outros. Se o senhor não vai para o céu, o senhor não pode salvar os outros que estão indo, que quer ir para o céu. O senhor, com a sua obra de redes sociais, são tudo diabólicos. O senhor é um mensageiro, filho do diabo. Viu que o senhor não pode fazer isso. Se o senhor quer condenar a Igreja Universal, quer condenar Valdemir Santiago Santana, o senhor vai diretamente no Valdemir Santiago Santana, porque ele tem resposta para o senhor. O senhor vai diretamente no Bispo Macedo, porque ele tem também resposta para o senhor. O senhor vai diretamente no R.R. Soares, porque ele tem resposta para o senhor. O senhor vai diretamente em todos eles que estão pregando a palavra de Deus, eles têm resposta dentro da palavra de Deus para o senhor, para combater com o senhor. O senhor não pode soltar isso em redes sociais, o senhor tem que tomar vergonha na sua cara e caçar a sua posição, capeta. O senhor não pode se estragar a obra de Deus, porque é o próprio Deus que está cobrando, viu, pastor? O senhor quer falar comigo pessoalmente, o senhor fala comigo, viu? Eu sou aqui pastor de disputa mesmo, eu disputo contra o inferno, porque eu tenho a palavra de Deus. Eu fui pastor com 15 anos de idade, hoje eu tenho 200 anos. Então, o senhor quer falar do Valdemir Santiago Santana, fala diretamente com ele. Não é o senhor soltar em redes sociais aí, acabando com a obra de Deus, não. Amém? Que aquele que come, pastor, o alheio na sua casa, ele é ladrão. Se o senhor está comendo o alheio, o senhor é ladrão. E o senhor não vai morar no céu, o senhor vai morar no fogo do inferno, viu? Igual Safira e Nanias. O senhor já está com passaporte para congregar lá no inferno, com Judas Cariote, que é pastor de lá. Onde está Jezabel, Acabe, Saul, Isaú, está tudo lá. Safira, Nanias, viu? Eles estão tudo lá. E aí o senhor já comprou o passaporte do senhor para ir congregar lá com ele. Congrega lá mais o irmão Judas, né? A irmã Anani e o irmão Safira. Aí, será que eu vou ser pastor lá ou qual pastor, né? Não sei. Na verdade, irmão, você vê que esse pastor aí, toda essa ira dele gira em torno porque a gente pregou que o dízimo não é para a igreja hoje. Agora, para ele aí, ele entende que o dízimo está ligado à salvação.
tá? Até muitos pastores que pedem dízimo, né? Muitos pastores que pedem dízimo entendem que o dízimo não está ligado à salvação. Alguns que pedem dízimo, né, entendem de outra forma, mas não ligam o dízimo à salvação. Tá? Mas esse pastor aqui está tão enganado, mas tão equivocado, que além de querer que a pessoa dê o dízimo, que já não é necessário dar, tá? Não é doutrina para a igreja, é dos judeus e não nossa. Além de querer que as pessoas dêem o dízimo, ele está falando que quem não vai dar o dízimo vai para o inferno. Quem come na sua casa o que não é seu vai para o inferno. Ou seja, está falando comer o quê? Comer o dízimo, né? As pessoas, o Frei de Jesus falou, onde está escrito na Bíblia que o dízimo salva? Pois é, né? De maneira alguma. Mesmo que fosse para pedir o dízimo, que não é para pedir o dízimo não é como, né? Muitas vezes a gente fala aqui, os irmãos também falam, o dízimo é bíblico, mas não é para a igreja hoje. É bíblico, mas não é para a igreja hoje, não é cristão. Tem muita coisa que é bíblico, mas não é para a igreja, não é cristão. Por exemplo, apedrejar, está na Bíblia que deve se apedrejar a mulher que adulterou? Tá, mas nós vamos aplicar para a igreja hoje? Não vamos. Está na Bíblia que é fazer a circuncisão? Tá, mas nós vamos aplicar para a igreja hoje? Não. Está escrito na Bíblia a guarda do sábado? Tá, mas nós vamos aplicar para a igreja hoje? Não. Tem coisas, muito, e por aí vai, tantas outras coisas. Então tem coisas que estão na Bíblia, mas que não se aplica para a igreja. Por que está na Bíblia? Porque foi dado à nação de Israel, é claro quanto a isso, né? E está para a nossa compreensão, entendimento, para o nosso estudo, né? Enfim, para a gente compreender e entender a história do povo de Deus, ver a ação de Deus desde o início lá com Adão e Eva, né? Passando ali depois por Abraão, Moisés, povo de Israel, até os dias de hoje, tá? Então a gente precisa entender isso. E o outro áudio aqui, o último, né? Estou colocando para você que entrou agora, tá? O último é o seguinte aqui, ó, tá aqui, vamos lá. Oi, Jardel. Boa tarde. Eu não vou te chamar você de pastor não, porque você está desviado. Só de você estar pregando contra o dízimo da igreja, a gente não prega não, pastor. Eu ensino, eu não exploro. Eu não vendo comida, eu não vendo vassoura. Vocês têm que falar diretamente com as igrejas que estão fazendo isso. Vocês ligam no pastor Valdemir Santiago Santana, ligam no Malafaia, ligam no Bispo Macedo, vai ligando no R.R. Soares, mas deixa de estar prejudicando as obras sinceras, honestas, Filadélfia do último dia. Nós aqui, pastor, nossa igreja é a Assembleia de Deus, a Pentecostal, Cristo está voltando, nós estamos pregando a vida de Cristo, a purificação do povo. Se o senhor não quer ir para o céu, pastor, não estrova milhões de gente, não. Porque Jesus falou, aquele que como alheio na sua casa, quem vos dará o que é vosso? Salvação, vida eterna. Não tem, pastor. Então, o povo, pastor, lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, ele está dizendo, trazeis todos os dias na casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim. Se eu vos não abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma os frutos da terra, nem a vossa vida no campo, e vós não será estéril, diz o Senhor. É Ele que está falando, pastor. É quem é dono do céu, quem é dono da terra, quem é dono do ouro, quem é dono da prata. Mas se não trazer o dízimo com maldições, sois amaldiçoado. É o próprio Deus falando, pastor, no verso 9. Com maldições, sois amaldiçoado. Então, o que é a maldição, pastor? Osteoporose, tuberculose, o câncer, o AVC, a cegueira, a paralisia, o andajá, a cadeira de rodas, a muleta, a bengala, viu, pastor? Cuidado com a tua vida, pastor, que o senhor vai para a cadeira de roda. O senhor vai para a muleta. O senhor vai para a cova. Cuidado com a tua pregação, pastor. Se o senhor não quer ir para o céu, não estrova milhões de gente para o céu, não, pastor, porque nem um ladrão, Jesus, não vai morar no céu. Amém? Liga para mim. Passa para mim as suas informações malignas. Pronto.
Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, assim, fica aí, né? Vocês aí. Eu peço a vocês o seguinte, mas como os irmãos falaram aqui, né? A irmã Márcia Galvão, pastor Jadel, dá até pena desse irmão, com certeza, irmão, com certeza, né? De maneira alguma eu peço que os irmãos fiquem aí com raiva, com ódio, de maneira alguma, irmão. Como eu disse, né? Tem aqueles que a gente vê que são realmente malandros, vagabundos, aproveitadores, exploradores, mentirosos e de má fé e mau caráter. Tem esse que a gente percebe claramente. E tem esse outro tipo, né? Que é esse senhor aqui, esse pastor aqui, que a gente não vê nada nisso nele. Eu não vejo aqui, de maneira alguma, irmão, sinceramente, eu não vejo esse pastor aqui como um mau caráter, como um vagabundo, como um explorador, não vejo ele dessa forma. Só pela forma dele expressar, dele argumentar, dele falar, tá? Eu vejo ele como uma pessoa que tem zelo, tá? Tem zelo, muito zelo, mas um zelo sem entendimento. Um zelo baseado apenas na doutrina denominacional e não bíblica. Então é isso que eu vejo, tá? Então possamos orar, né, pelo irmão, para que Deus esteja abrindo o entendimento dele, para que ele possa de fato conhecer a verdade e ser liberto, né? Ainda dá tempo, quanto à vida, a esperança, né? Então, pessoal, deixa eu mandar aqui um alô para alguns irmãos que estão ligados com a gente aí, tá? Aí você que entrou agora, você pode voltar depois e ir para ver, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui. Vamos lá. A França Meira Olímpia disse, ele não chama ninguém de ladrão, né? Rosibaia, olha para você, alvo que é Cristo. Luciano até o pastor, ele ainda está pegando a lei. Saia dessa, meu irmão. Ângela Maria, tudo que esse homem falou, eu repreendo em nome de Jesus, pastor. O Senhor é bênção em nossa vida. Amém, irmã Ângela. Obrigado. Deus seja louvado, tá? E que os irmãos estejam orando pelas nossas vidas, né? Porque esse tipo de coisa aí, meu Deus, né? Isso aí, praticamente todo dia tem gente desejando isso para nós. Deus guarde a minha família. A cultura em ação, Maurício Martins, o problema do dízimo não quem dá, e sim quem rouba. O Santos Caldeirão, meu Deus, que isso, tá irado com a verdade, tá irado mesmo, irmão Santos, irado. Manuel Cardoso, como eles gostam de Malaquias, é verdade. Cabral, verdade, irmão, um abraço aí, o Cabral. Cristina Flores, o Max LC, concordo, pastor, vejo também assim, Deus abra seus olhos. Josimar Pires, ele falou que não ia falar, pastor, mas terminou falando, né? José Calei precisa se converter. Dalmo Alves, boa tarde, pastor. Ângela Maria, sim, eu também tenho pena desse senhor, ele não conhece a verdade. Zilda Brandão, e o ministro, hein? Com aquele arma disparando, né? Isso aí, a gente fala noutra live aí. Roslene Santos, tantos anos prosperando, não aprendeu, pastoreando, não aprendeu nada com a palavra de Deus. Está precisando conhecer, né? Verdade. Deus abençoe. A Rosilda Silva, continue nos orientando. Simval Rosa, abraço Simval. Maurisa Souza Matias, boa tarde. A Tânia das Graças Fernandes, Velho Testamento, filho. Vai no domínio de mente. Cabral, oremos por esse pastor, é verdade. Santos Caldeirão, é verdade, pastor, mas ele não aprendeu nada, é verdade. Com certeza. Um abraço aí, o Santos. O Júlio Herculano, infelizmente, pastor Adel, esse assembleiano coloca os dogmas da Assembleia de Deus acima da doutrina. É verdade, com certeza, é verdade. O Armagedon, eles não conhecem as escrituras, mas são ligeiros em lançar pragas. Isso. Edalmo Fernandes, Deus é contigo, pastor. Abraço aqui de Vitória, Espírito Santo. Obrigado, Edalmo. Maria Cecília Sebastiana Gomes falou que mantimento é alimento, não é dinheiro. Marlúcia Gomes, verdade. Tânia das Graças Fernandes, por essa pedir de dízimo, sua casa pode. Malaquias capítulo 2 também fala, Deus odeia o divórcio. É verdade, pronto, aí, né? E a Assembleia de Deus, tem a Assembleia de Deus que casa irmãos divorciados, né? Osiel Santos, Antônio Oliveira, Luzinete, oxe, pulou aqui, Luzinete Francisco, misericórdia, esse irmão que já faleceu, que nunca teve televisão, nem tomava Coca-Cola, dizia que era pecado. O João, pastor, quando ele prega na verdade, que prega a verdade sempre vai ser confrontado. Santos Caldeirão, se ele não aprendeu, escute apenas com quem sabe.
O ministro Gilmar Porfírio, um abraço, Gilmarzão. Olha que aprendi aí. Olha quem apareceu aí, o homem de Recife, meu amigo Fred Mesquita. O Fred tá aí, né? Um abraço aí pro Fred aí, o homem aí das aviações, né? Qualquer dia desse aí, nós vamos convidar o Gilmar e o Fred, a gente fazer uma live aí falando sobre aviação. O Fred, que além de ser piloto de avião, também é psicólogo. E uma das coisas que a gente às vezes tem, né, irmão, é medo de voar, andar de avião, né? Medo. A gente às vezes não faz ideia, né, do que é que vai acontecer no primeiro voo, a sensação, e você entra no avião, o avião começa, decola, você prega na praia, depois ele faz assim, você pensa que vai cair, e às vezes tem uma pessoa que é piloto e que é psicólogo, né, falando com a gente, vai tirar mais o medo, você vai saber que é um movimento normal do voo, assim como andar de carro, né, você não anda de carro, não fica tudo parado ali, né, tem as trepidações e tudo mais, né. Então depois nós vamos convidar o Fred aí, né? Almoçamos com o Fred lá em Recife, né? Amigão do Gilmar aí. O Cabral disse, não se preocupe, não tenha medo para você. Povo de Deus não vale encantamento, não vale maldição. Amém, Cabralzão. O Auxílio Ribeiro disse, esse pastor leu Malaquia e não entendeu nada. Misericórdia, né? Silvia Helena, Jardel, você quer ser muito santo. Opa, mas de santo você não tem nada. Lobo, isso que você é bom. Não falei que eu sou santo aqui. Nunca falei. Alguém me viu aqui já falando que eu sou santo, né? Pelo contrário, eu já falei que eu sou talvez mais falho que todos vocês aqui. O fato de eu pregar a verdade não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. O fato de eu pregar a verdade não quer dizer que eu sou mais santo do que ninguém, meu irmão. Tá? De maneira alguma. Ok? Então, eu ando de calção, tá? Eu tomo banho na chuva. Essa semana mesmo estava chovendo aqui, o dia todo eu saí, botei só um calção, tirei a camisa e saí na rua, fui lá embaixo andando, tomando banho de chuva. Quem me vê ali fazendo aquilo ali vai dizer, ei, esse é o pastor Jardel, aquele que é santo, não sei o quê. Não. Aí onde o camarada vai estar se enganando, tá? Nunca cheguei aqui para dizer que eu sou o santão. Nunca, jamais. Deus me livre disso, Né? Deus me livre na hora dessa. Está repreendido isso em nome de Jesus. Agora, a verdade, não é porque eu sou falho que eu vou deixar de mostrar a verdade, não, meu irmão. Tá? Não é que eu sou falho que eu vou deixar de mostrar a verdade, não. Ok? Esquece isso aí, meu irmão. Nunca falei aqui que eu sou profeta. Já falei aqui que eu sou profeta alguma vez? Já falei aqui que eu sou homem de Deus? Ou eu sou profeta de Deus para a tua vida? Eu sou homem de Deus. Nunca falei essas coisas. Tá? Isso aí para mim sou arrogante. Toda vida que eu falo é que eu sou um servo de Deus, igual a qualquer um de vocês. Que erra, que falha, eu luto para ser santo, eu luto para andar nos caminhos do Senhor, tá? Mas infelizmente eu sou um ser humano como qualquer outro aqui. Agora, heresia, aí, meu irmão, né? Aí nós estamos fora. A Sebastiana Dias falou com certeza, ele é sincero, fiel aos ensinamentos, não está... Pastor Del, ele é sincero, aprendeu assim, ele é fiel no ensinamento, não está pecando. Não, é assim, irmão, fiel e sincero em si, com certeza, né? Aliás, sincero ele é, tá? Agora, fiel o quê? Fiel aos ensinamentos errados, né? Como um testemunho de Jeová, ele é muito fiel no que ele ensina, mas fiel ao ensinamento errado. Um muçulmano, que eu dei o exemplo aqui, que amarra uma bomba na cintura e explode, ele é fiel, mas fiel ao ensinamento errado, tá? Agora, pecando tá. Não é porque a pessoa está sendo fiel numa coisa errada que ele não está pecando. Por exemplo, um muçulmano, que com toda a sinceridade do coração explode e mata dezenas de pessoas ali, porque foi ensinado que isso agrada a Deus e que ele vai para o céu, tá? Ele está sendo sincero? Tá. Mas está pecando? Claro que está pecando, lógico que ele está pecando. Então, com certeza, pessoas, mesmo sendo sincera, ensinando engano, né? A pessoa está pecando, ok? Então, é importante vocês entenderem isso. Mesmo sendo sincero, mas ensinando engano, está pecando. Deixa eu ver aqui mais. O Adriano Beloto, Malaquias está falando contra o sacerdote. Na verdade, não é só contra o sacerdote não, viu, irmão? Pode ler lá que você vai ver a nação toda. Vós, a nação inteira está me roubando. Ele está roubando a nação toda. A Francimeiro Olímpia, ele não pode sair chamando o pastor de ladrão. Maria Aparecida. Oxe, pulou, perdi. Poxa, irmão, perdi aqui, ó. Vamos lá. Perdi, vamos tocar aqui para frente. Opa, peraí. Antônia.
Antônia Ivelanda, eu não entendo pastores que têm o papel de pregar a palavra de Deus e, no entanto, amaldiçoar a vida de outro pastor. Imagina dos irmãos que não estão devolvendo os dízimos. Eita, meu Deus, aí foi forte, viu? Zenilda Brandão, triste essa acusação da Helena, afirmou que o pastor é lobo, né? Mas é isso mesmo, as pessoas, infelizmente, né, pensam dessa forma e... Pink Boss, né, não sabe nem o que significa lobo, na verdade, né, o contexto lá que Jesus falou sobre a questão de ser lobo. O lobo, quando entra no meio das ovelhas, ele faz o quê? Ele quer comer, né, a ovelha, ou seja, tomar o que a ovelha tem, né? E, graças a Deus a gente não faz isso. Se as pessoas não tiverem emprego, no que Jesus voltar, não vai ser salvo por falta do dízimo? Pink Boss. Dízimo não existe no Novo Testamento, tá, irmãos? Coloque isso na mente de vocês. Ficou esquisito aí? Baixei um pouco mais aqui para melhorar para mim, tá? Ficou um pouco esquisito aí, mas vamos lá. A Maria de Fátima Ferreira, uma tarde abençoada, presença de Deus, sou do Rio de Janeiro, amo as pregações, admiro também o pastor Paulo Júnior, Paulo Oliveira, o senhor tem e abriu uma igreja aqui no Rio de Janeiro. Um abraço, dona Maria, Deus abençoe a senhora. O Armagedon diz: sinceridade não salva, com certeza, com toda certeza. Parabéns aí, né, pelas palavras. Sinceridade não salva, muito bem colocado. Pulou de novo aqui, vamos lá. Vanessa Rosa, os frutos do Espírito estão longe. A Cíntia mexeu no dinheiro, vem a ira jogando maldição. É isso. João, a nação que Deus diz é Malaquias, Israel, exato. O Wellington Lourenço, um abraço. O Max. Irmão Jadel, temos que cultuar no lugar que prega o dízimo. Irmão, dízimo não é para se entregar. Se você quer ajudar a igreja, igrejas bíblicas verdadeiras, zelosas pela verdade, né? Não precisa dar dízimo, oferta, contribuição, quanto você pode, quando você quer, tá? É isso, não vai se sacrificar para estar ajudando a igreja, não. Vamos ter igrejas bíblicas boas, que é bom a gente ajudar para elas fazerem um bom trabalho? Agora, ninguém deve se sacrificar para isso. A gente faz o que a gente pode. E quando a gente deseja fazer. É assim que Deus ama quem dá com alegria. A Marlúcia Gomes botou palminha. O canal, entretanto, disse: eu tomo pinga. Queimada para tirar o álcool é pecado? A Elizabeth Duarte disse: existem pessoas que estão sinceramente erradas. Muito bem colocado. O Pedro Silva Rondônio, um abraço, Pedro. Eles não dão ideia a esses loucos. Rosa Oliveira, misericórdia com esse pastor que acha que não der o dízimo. É ladrão, só Deus para ter misericórdia. Santos Caldeirão, que nós não sabemos algo, oramos, pedimos ao Senhor discernimento. Grátis o Senhor não cobra, exatamente. Maria Aparecida Ferreira, a esposa do Agenor Duque, é uma aproveitadora, louca, só pensa em dinheiro. Eita, ainda bem que o pessoal está percebendo isso. Não só ela, né? Tantas outras aí, né? Ela é um exemplo muito forte aí, porque está na mídia. O Jocely Silva, pastor, continue sim pregando contra o dízimo. Assim, estamos juntos em oração por sua vida e família. Amém. Cadê o irmão Ovelha de Cristo, pelo amor de Deus, rapaz? O homem não dá notícia. Vamos lá. Passou aqui. Rosiane Gonçalves. O Valmir Rubic, mandando a paz. Rosiane Gonçalves da paz. Senhor pastor, assistindo Portugal. Um abraço aí, irmãos. Portugal. Luciana Tel, pastor, essas coisas faz parte. Perseguição do povo. O Senhor é um escolhido. Amém, Luciana. Louvado seja Deus. Cristiana Flores. Orar pela vida do pastor Jadel e família. Obrigado, Cristiane. Marlene Reis, dos Reis, amém. Vanderlice Ricardo, gente, e do ler o livro que o pastor Jadel escreveu sobre... tá, obrigado por ter lembrado. Pronto. Irmão, olha, deixa eu dar um presente, um livro para você de graça, tá? Eu vou oferecer esse livro aqui, tá? E depois vou encerrar a live, ó. Quem já tem, coloca aí, eu tenho, né? Quem não tem ainda diz, eu quero, tá? O livro mais polêmico do Brasil. Que livro é esse, pastor? Um livro que eu escrevi, que prova na Bíblia, na história, que a igreja nunca pediu dízimo, tá? E mostra também grandes pregadores da história, pais da igreja, reformadores, falando sobre essa questão também.
e vai mostrar quando é que o dízimo realmente começou a ser pedido na igreja. Você vai se surpreender com tudo que você vai ver aqui, tá? Vamos mostrar as passagens bíblicas também que eles usam para pedir o dízimo ao povo, tá? E vamos mostrar que não passa tudo de um engano. Tem muita gente dizendo que quer, eu quero, né? Não, é a Sara Cristina, quem é esse Agenor Dutra? Né? O Agenor Duque. Colocar aí Agenor Duque, você vai saber quem é a peça, né? Então, pessoal, o livro está aqui, é um livro simples, tá? Simples, numa linguagem simples. É um livro digital, um livro em PDF. Você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, mas você também pode mandar imprimir e encadernar igual isso aqui. Isso aqui foi impresso e encadernado. Tá aqui, ó. Você sabia, o dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. Tá? Então tá aqui o livro, tá bom? Como é que eu faço para adquirir esse livro? Pelo WhatsApp do Ministério, tá? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Peça o livro pelo... Pronto, o Cabral já colocou aqui, ó. O Cabral não perde tempo, não. O Cabral faz falta quando não tá nas lives, viu? Ó, o Cabral colocou aí, vou fixar aqui. Fixei aí, tá? Nos comentários, tá aí azulzinho, ó. Peço diretamente o livro do dízimo, Pastor Redel, pelo WhatsApp 859-9127-2811. Só você mandar uma mensagem para esse WhatsApp e dizer, eu quero o livro. Pronto. Aí junto com esse livro você vai receber um estudo. Jesus e os apóstolos não eram dizimistas? E outros também que, se Jesus já levou nossas enfermidades, por que ainda adoecemos? Ok? Então, você vai pedir o livro, vai ganhar esses 2 materiais de estudo também, tá? De graça, é tudo de graça. De graça, tá bom? De graça. Você não vai pagar absolutamente nada. E esse WhatsApp aí não é meu, não é para o bate-papo, não é para aconselhamento, tá? Quando você mandar uma mensagem para esse WhatsApp, você vai ver lá algumas regras que a gente colocou, porque é o WhatsApp do Ministério, ele serve para dar informação do Ministério, tá bom? Então mande sua mensagem lá e peça o livro e espere com paciência que você vai receber ou hoje mesmo, ou com 1 dia ou 2 dias, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Obrigado a todos os irmãos que quer, né? Vou dar esse presente para vocês. E se você também quiser fazer uma camisa como essa, pastor, também queria uma camisa que você mostrou aí, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui a camisa. Aqui a camisa, olha a camisa. O dízimo não é obrigatório, findou junto com a lei, Romanos 10,4, né? E aqui o devorador não é demônio, não tenha medo, Joel 1,4, mostrando que é o devorador. Se você quer uma camisa como essa, nós não vamos mandar a camisa para você, tá? Porque a gente não vende essas camisas, a gente não tem as camisas. Como é que você faz? Você vai fazer assim. Você vai mandar o WhatsApp, esse mesmo WhatsApp aí que o Cabral colocou aí, tá de azul aí em cima, né? No bate-papo ao vivo. Você vai mandar mensagem para esse WhatsApp dizendo, eu quero a foto das camisas. Tá? Tem aquela camisa do dízimo e tem essa outra aqui, ó. Tem essa outra aqui. Aqui, ó. Ó. Peraí, peraí, irmão, que eu preciso colocar aqui. Aqui, ó. Ministério Missão de Fé, essa do escudo aqui, né? Aí você pode, tá? Pedir a foto e mandar fazer igualzinha, tá bom? Pede lá no WhatsApp, que a gente passou para você agora, e você vai e diz, eu quero a foto das camisas também, você manda fazer. Tem muitos irmãos que já têm a foto dessas camisas. Aliás, que já têm essas camisas, porque pediram as fotos, né, receberam as fotos e mandaram fazer. E estão usando, tá? E em muitos lugares do Brasil aí, tá bom? Se Deus quiser, quem sabe, irmãos, eu chegar a 1 milhão de inscritos aí, quando eu chegar a 1 milhão de inscritos, eu já falei, quando eu chegar a 1 milhão de inscritos, eu vou pagar, em nome de Jesus, a despesa de uma pessoa. Vamos sortear uma pessoa, foi um sorteio ao vivo. Vamos sortear uma pessoa com toda a despesa paga para vir passar um final de semana com a gente aqui, comigo, com a minha esposa e com o meu filho, tá bom? Aí vai conhecer o ministério, vai vir aqui na minha casa, nós vamos sair para almoçar junto, jantar junto, enfim. Bom, vai passar um final de semana com a gente aqui. Não terá 1 milhão de inscritos. Em nome de Jesus, não terá 1 milhão de inscritos. Nós vamos fazer isso aí com uma pessoa, pagar todas as passagens, toda a despesa. Não vai comprar nada, não vai gastar nada. Vamos orando aí para Deus dar tudo certo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E se tudo der certo também, tá? Se tudo der certo também, nos der condições, quando interar 1 milhão de inscritos, podemos ver aí a possibilidade de fazer sorteio de 10 camisas dessa aqui, né? Tá bom, pessoal? Vamos orando aí para dar certo, né?
Compartilha aí, né, o canal, compartilha tudo aí, porque eu quero que meu canal cresça, claro. Embora o irmãozinho aí ficou com raiva, né, que tem uma obra do capeta, mas quero que meu canal cresça, em nome de Jesus. É isso. O Adriano Belotto disse: eu fui em um culto onde o pregador pedia pix de 1.000 conto, R$ 1.000. Depois disse que veio da África e não comia mais mandioca, só picanha. Também desse jeito, né, meu irmão? Mande um pix aí de R$ 1.000, vocês aí pra mim. Mande aí todo mundo um pix de R$ 1.000 pra mim. Não precisa mandar nem de R$ 1.000 não. Se cada um de vocês mandasse aí um pix de R$ 10 pra mim, tá? Deixa eu ver, tem 500 pessoas na live. Dava sabe quanto? 10 vezes 500. Dava R$ 5.000, irmão. Hoje mesmo, amanhã mesmo, que é o aniversário da minha esposa, amanhã mesmo eu vou levar ela para comer picanha, meu filho. Picanha. Assim é fácil demais, né? Assim é fácil demais. Aí o cara vai e pede um pix de R$ 1.000, meu irmão. Você tá aí, o povo dá, né? O povo dá. Dá porque acha que tem fé, né? O Branco Wolverine, live show de bola. A Juscelino Silva quer, a Ana Araújo também quer. E a Kelly Dutra oficial disse uma coisa interessante. Olha lá, vamos ver aqui, vamos destacar a mensagem dela. Botou umas bolinhas vermelhas para destacar. Pergunta: por que só hoje em dia pregam que não precisamos devolver o dízimo? Antes nunca vi. Exatamente, irmã, porque no meu caso é o seguinte, no caso dos outros eu não sei. Eu mesmo preguei, chamei, muitas vezes eu disse que quem não dava o dízimo era ladrão. Eu falei isso. Eu não sabia, meus pastores não me ensinaram, minha congregação não me ensinou, tá? E aí, como Deus me mostrou isso na Escritura, não veio um anjo lá do céu, não. Deus me mostrou na Escritura, pelo Espírito, e me deu entendimento. E aí, foi uma luta, irmã Kelly? Foi, é difícil, irmão, não é fácil não. Não é fácil não. Por quê? Nós fundamos um ministério, o ministério precisa pagar, nosso ministério, as despesas dele. A gente ajuda os dirigentes das congregações todo mês, os missionários, né? A gente ajuda os irmãos pobres da igreja, tá? Não só com cesta básica, mas dinheiro também, né? Os irmãos estão precisando de dinheiro, a gente também ajuda com dinheiro. Às vezes, uma ajuda para água, luz, aluguel, remédio, sei lá, coisas que a pessoa está precisando, a gente ajuda. E também a despesa de aluguéis, sei lá, um monte de despesa, né? Água, luz da igreja e tudo mais, tá? Então tem todas as despesas. Então, para mim pregar que o dízimo não era obrigatório, foi uma luta. E Deus me abriu entendimento, eu fiquei pasmado, né? Tanto é que você vai ouvir mensagem minha e antiga, eu pedindo dízimo, pessoal, né? Pedindo dízimo, pregando sobre o dízimo e tudo mais. Então é isso. O Josi Nascimento aí, apareceu. Um abraço, dona Josi. Deus abençoe a senhora. Prazer ter a senhora aqui novamente. Agora está faltando a Ilse, né? Pessoal, então é isso aí, tá? Nosso caso é esse hoje. Por isso que a gente bate forte mesmo nisso aí hoje. Jade Seixas, pastor Adel, eu quero visitar a sua igreja. O RR12 também quero comer picanha. Eita, Jesus amado. Jade Seixas, mora em São Bernardo do Campo. É aniversário da igreja, o Ministério Missão de Fé, aqui em Fortaleza, né? Nossa sede. Vai completar 12 anos. 12 anos. E no dia 18... Marca a data aí, pessoal. No dia... Deixa eu ver aqui. O dia 27 de maio... Não, 27 não. Dia 28 de maio. O último sábado de maio. Realizaremos um grande culto. Com todas as congregações aqui presentes, tá? Teremos um grande jantar. Porque assim, o nosso ministério, a gente preza muito pelas confraternizações. Toda Santa Ceia tem um café da manhã e um jantar maravilhoso. De graça. De graça. Então você que mora em outra cidade, em outro estado e deseja vir nos visitar, essa vai ser uma data boa. O aniversário, 2 anos que a gente não faz, tá? 2 anos, não vai ter churrasco, né? Assim, porque a gente não tem espaço para isso, mas quem sabe, né? A gente vai ter aí o espaço apropriado depois, fazer um churrascão mesmo. Mas vai ter um jantarzão, tá? Marca aí no teu calendário, dia 28 de maio de 2022. Último sábado de maio. Culto de aniversário do Ministério Missão de Fé. Tá?
ali 6 horas da noite. 6 horas da noite. Vai vir as congregações de Madalena, Maracanaú, tá? Os outros irmãos das congregações online também, muitos irmãos vão vir, tá bom? E você quer vir, né? Procura. Às vezes as pessoas, eu queria saber onde é que fica um hotel aí perto, irmão. A gente não sabe, tá? Procure nesse site. Todos os irmãos que vieram de outros estados visitar a gente, o que é que eles fizeram? Eles procuraram por esses sites aí, né? Que negócio de viagem, essas coisas. Procuraram hotéis, pousadas, né? Eles viram o endereço da igreja, aí você pega o endereço do ministério, tá aí no Google, você colocar Igreja Missão de Fé, vai aparecer o endereço. Tá? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Igreja Missão de Fé. Tá aqui. Pronto, tá aqui, ó. Já aparece, aparece o endereço aqui na hora, logo. Tá aqui, ó. Imediatamente. Imediatamente. Igreja Missão de Fé, tá? É só esse o nome, não é Igreja Evangélica Missão de Fé, Igreja Evangélica Missão de Fé, não. É Igreja Missão de Fé, só isso. Aí você já viu o endereço da igreja, tem bem direitinho aqui, ó, a rua, tá? A rua você já vai, tá? Já vai pra... E tem o telefone também, tem um telefone, tá bom? Você vai pro telefone lá para poder você telefone se pedir informação, tá bom? É isso aí. Então, pessoal, aí você entra o telefone aí, o 85991272811, que é o WhatsApp, tá? Aí você pega a informação aí, onde é que fica direitinho. Mas você entra no site desses lugares que vendem passagem, você vai ver aí, né? Onde é que tem hotel mais perto, pousada, essas coisas, tá bom? Olha aí, o Juscelino Silva diz completando no dia 30 de maio. Olha só, eu faço no dia 18, nós estamos no mesmo mês. Eu, dia 18 de maio, o irmão Juscelino, dia 30 de maio, tá? E o ministério vai ser no dia 28, né? Que é sempre é o último sábado de maio que a gente faz. É isso. Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, os irmãos que querem o livro aí, tá? Só entrar em contato aí pelo esse WhatsApp, tá fixado em cima aí, ó, azulzinho aqui. Peça gratuitamente o livro. Pastor Jardel, WhatsApp, 85991272811, tá bom? Manda lá, pede lá o dízimo, você vai receber de graça. É um livro digital, tá? Não é pelo correio que a gente manda pelo WhatsApp mesmo, tá bom? O Iraque Bladid está pisando no calo dos cães gulosos. A Neide Celé, pastor, quem semeia vento colhe tempestade. Ivete Machado, o dinheiro que eu dava dízimo agora como picanha e fico de barriguinha cheia. Eita, coisa boa, né? Pessoal, vamos lá, vamos encerrar, né? Deus abençoe vocês, um grande abraço. Obrigado por estar com a gente aí, tá bom? Em nome de Jesus. E tem uma live de oração também lá no meu canal de oração. Você quer participar de uma oração agora ao vivo? Vou fazer uma oração agora ao vivo lá no meu canal de oração. Vou colocar o link aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar, ó. Oração ao vivo. Meu canal de oração, tá aí, ó. Bora lá, rapidinho lá. É rapidinho. A live lá é rapidinho. A live lá é 5 minutos. Tá? 5 minutos. No máximo. 5 minutos no máximo. Tá aí, ó. O link aí, ó. Coloquei em cima aí. Tá aí, oração ao vivo. Clica aí, ó. Vamos lá no meu canal de oração. Vamos lá fazer uma oração agora. Então espero vocês lá, tá bom? Um abraço. Tá? Aqui nesse canal aqui, tá? De noite tem mensagem para vocês, isso, 7 da noite, tá bom? Tô colocando uns videozinhos curtos também, de 1 minuto, 3 minutos, para vocês compartilharem nas redes sociais, tá bom? Compartilha lá, dá uma mão aí, em nome de Jesus. Então, pessoal, vamos encerrar aqui, daqui a gente vê já no meu canal de oração. Clique aí, vamos lá fazer uma oração rapidinho lá. Deus abençoe. Obrigado por tudo aí.